Meu nome é Fabiano Timbó, eu sou um apaixonado pela literatura e hoje vou fazer um resumo do livro Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. É uma família inglesa composta pelo senhor e a senhora Bennet, com 5 filhas, que é Jane, Elizabeth, Mary, Kate e a Lydia. E a senhora Bennet tem o sonho, o desejo de que as filhas casem, e isso é o que garante, né, no século XIX, estabilidade financeira, segurança, uma boa vida e para a mulher. Então é extremamente importante que ocorra um casamento e que o casamento seja com alguém de posses. A família mora próximo de Londres, numa cidade próxima, e nas vizinhanças chega o senhor Bingley, um jovem rico que recebe 4.000 libras por ano ou mais da sua fortuna que ele tem dos seus investimentos, e junto com ele vem um amigo que é o senhor Darcy, que está em companhia dele e que não vai morar na cidade. Logo no começo da história ocorre um baile onde eles estão presentes, e o senhor Bingley se mostra extremamente benevolente, paciente e é logo querido pela sociedade local. O senhor Darcy, por sua vez, mostra um temperamento bem difícil, não fala, não dá atenção, não promove discursos, diálogos. Então a sociedade local começa a perceber nele traços de orgulho. E o interessante é que a história ela se passa sempre com a Elizabeth, mas ela não é na primeira pessoa da Elizabeth. Ela é escrita na terceira pessoa, mas o centro da história é essa segunda filha, que é a Elizabeth. A Elizabeth ela tem um traço interessante, que é, ao conversar com a pessoa, analisar e determinar mais ou menos como é o caráter daquela pessoa. E durante essa festa ela percebe um certo grau de petulância no Darcy, e ali ela já começa a fazer um primeiro julgamento de que ele talvez seja bastante orgulhoso. Na sequência chega um destacamento militar à cidade e as festas vão acontecendo, e o outro personagem aparece, que é o Wickham. E o Wickham, onde ele está, ele destrói a figura do senhor Darcy. Diz que ele teria um futuro brilhante, mas o Darcy é quem o impede de ser feliz, o que faz com que todo mundo o veja como realmente extremamente preconceituoso. Daí é necessário que o Bingley e o Darcy saiam para uma cidade e uma outra cidade, e a família, os Bennet, a senhora Bennet, ela fica meio que como derrotada, porque ela não consegue casar a filha com o mais atraente, o mais legal, que é o Bingley. E a primeira filha, naturalmente a mais velha, é a que ela tem mais pressa de casar, que é a Jane. A Jane também gosta muito do Bingley. Então o que é que acontece? A Jane viaja com os familiares para uma cidade com a expectativa de lá encontrar o Bingley. A Elizabeth viaja também com a outra família, também parente dela, para um local diferente da Jane. E o restante da família fica onde está. O senhor e a senhora Bennet com as outras 3 filhas. Interessante é que lá onde a Jane vai, o Bingley não aparece para visitá-la. E ela também não consegue encontrar essa paixão, esse amor da vida dela. E a Elizabeth vai numa direção em que ela consegue ser encontrada ao acaso pelo senhor Darcy. Ao haver esse encontro, ela coloca e expressa a ele que não gosta dele, porque ele é um destruidor de felicidades, ele é um orgulhoso. Ela joga pesado com ele, mas principalmente porque aquele militar, o Wickham, ele conta a história dele a Elizabeth, e ela sabe com detalhes. Pois bem,
Nessa tentativa de aproximação do Darcy, que já estava apaixonado por ela, ele acaba mandando uma carta para ela, revelando que ele não é o responsável por essa infelicidade dele. Na verdade, eles foram criados juntos. Aí, quando o pai dele morreu, deixou uma parte da herança para esse irmão adotivo, Wickham, que seria o seguinte: se ele fosse pároco do local, o pai do Darcy deixava para ele 1.000 libras. Mas se ele decidisse seguir a vida fora do vicariato, ele receberia 3.000 libras. O Wickham, então, diz a todos que não tem vocação para ser da área monástica. E aí receber as 3.000 libras, que gasta com a esbórnia. Na sequência, ele se arrepende, volta e diz que é vocacionado. Mas aí já tinha sido colocado alguém para tomar conta da cidade. Aí ele não consegue. E na sequência, ele resolve então investir sobre a irmã do Darcy, porque ela é herdeira de 30.000 libras. Só que o Darcy consegue livrar a irmã e ele fica a ver navios. Então é por isso que ele entra na vida militar. Ou seja, nesse primeiro encontro, então, que ela, fora da cidade natal dela, ela vai lendo a carta, demora para acreditar, mas ela vai começando a perceber que talvez ele não seja tão orgulhoso assim, que na verdade o problema seja dela. Mas a história segue, e esse Wickham, ele consegue raptar a irmã mais nova, que é a Lídia, e ele sabe que é como se fosse um rapto, porque como ele desonrou a família, só existe uma situação para voltar a organizar a vida da família do Sr. Bennet. Essa Lídia casar com ele e ele ficar com o dote. Bom, e daí a Elizabeth se afasta, vai atrás dessa irmã, tenta achar, porque ele rapta mesmo, ela fica como se fosse escondida em Londres. E ela volta e a família toda fica procurando. O Sr. Bennet, que é o pai, fica extremamente ansioso, e os parentes, os tios, mas ninguém acha. De repente, como num passe de mágica, tudo se resolve. Ele é achado, aceita casar com ela, aceita, entre aspas, aceita o pequeno dote do pai ou do tio, enfim, e aceita ser remunerado em 100 libras por ano para desfazer essa sensação, essa desonra que é a família. Mas assim, a Elizabeth fica com o pé atrás. Por quê? Porque se resolveu tudo muito fácil, estava tudo tão... E no desenrolar da história, ela acaba descobrindo que o senhor Darcy, por amor a ela, vai atrás do Wickham, quebra todo o orgulho que ele tem, oferece um bom dinheiro a ele e volta a conceder honra à família. E aí, quando ela descobre, ela percebe que o preconceito foi todo dela, em que é importante que ela dê uma nova chance a ele. E a história, daí já do meio para o final, segue numa tentativa de conquista dele com ela, encontros e frases e diálogos, e até que ao final eles conseguem finalmente o senhor Darcy e a senhorita Elizabeth Bennet conseguem ao final ficar juntos, casarem e ser felizes. O interessante é que a autora, a Jane Austen, ela faz uma comparação muito interessante do orgulho com a vaidade, como se fossem a mesma coisa, só que o orgulho é algo do ser para si, enquanto que a vaidade é algo do ser projetado para a comunidade em geral. O interessante também é que o preconceito, nessa história, ele é claramente vencido quando a personagem principal, que é a Elizabeth, ela conhece a essência do Darcy. E talvez seja esse o caminho para abrandar o nosso preconceito. Uma outra parte também que me marcou muito foi um diálogo da Elizabeth com a irmã Jane, onde ela, ou com a tia dela, não me recordo agora, mas foi ela a autora da frase, que diz que
geralmente a primeira impressão é a que fica. Então talvez seja dessa impressão que surja o preconceito, seja um dos gatilhos para o início do preconceito. E ela sugere que a pessoa, ou qualquer ser, tenha cautela nessa primeira abordagem do outro ser. Que talvez o julgamento no primeiro encontro entre duas pessoas deva ser mais leve, mais complacente, para evitar surgir preconceito. Essa aí. Eu gostei muito desse livro, espero que todo mundo goste. É uma maravilha, é um doce, recomendo. É um romance fantástico, imperdível, vale a pena. Um abraço.